Olá, você que acompanha a Ação TV e a Rádio Educadora, estamos começando mais um podcast Histórias, essa grande parceria da Ação TV com a Rádio Educadora. Você pode acompanhar na rádio, sempre nas segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, e na Ação TV no YouTube, quando você quiser. Você pode também baixar o podcast no Spotify e acompanhar offline, onde você quiser e quando você quiser, porque aqui o Histórias Podcast valoriza as personalidades da nossa região sudoeste do Paraná, principalmente Francisco Beltrão. Comigo também Ademir Augusto. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, Adolfo? Um abraço para você, para todos que nos acompanham no rádio, na Rádio Educadora e também aqui na Ação TV. E hoje um fera que todos gostamos e é um menino que fez história em Beltrão, fez muito também fora daqui e vai ser um bate-papo muito legal. Com certeza, o nosso convidado dispensa comentários. O podcast de hoje é um oferecimento da MZ Artes, que é a empresa dos nossos amigos Maurício Matias e Marília Zilli, e funciona junto a Borges Placas, ali próximo do estádio Anelado. A MZ transforma suas ideias em artes, confecção de quadros em MDF, troféus, lembranças, letreiros para escritórios, presentes personalizados, entre outros. Aqui na Ação TV a gente é cliente também da MZ Artes. Acesse o Instagram da MZ Artes e conheça um pouco do trabalho da empresa. Podcast Histórias no Ar, você acompanha aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Roda a vinheta. Muito bem, podcast Histórias aqui na Ação TV e na Rádio Educadora para falar com o Marcelo Regis de Souza, o MR9, que está prestes aí a completar 41 anos de idade. Foram 21 anos jogando profissionalmente futebol, passando por grandes clubes. Começou aqui em Francisco Beltrão, iniciou a carreira no Francisco Beltrão Futebol Clube e encerrou a carreira no Clube Esportivo União, também aqui em Francisco Beltrão. Em 2022, foi o último ano dele. Natural aqui de Francisco Beltrão e sempre levou o nome da nossa cidade para todos os cantos do país e até fora do país. Portanto, é um orgulho para nós beltronenses. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela vinda aqui. Espero que uma hora seja o suficiente para contar um pouquinho da tua história. Agradeço o convite dos amigos, né? Na verdade, a gente tá rodeado de amigos hoje. Para mim é um prazer imenso estar participando, estar falando. A gente, né? 20 anos aí é história que a gente não tem. Não são 20 dias, né? Não são 20 dias, isso profissional, né? Se tu pegar, a gente joga desde os 10, 12, 11 anos ali. Mas é um prazer imenso estar com vocês, estar com o pessoal e também tenho certeza que está nos acompanhando. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho por cada um da bancada, por a nossa cidade, os amigos. E é igual eu falo, né? Muitas vezes até os inimigos que a gente nem tem, mas as pessoas que muitas vezes, eu sempre falo isso, que nos vaiaram, né? Que muitas vezes nos jogaram para baixo. Sim. Foram essas pessoas muitas vezes que nos dão aquele gás, né? Pra gente querer mostrar o nosso valor, a gente dá a volta por cima, a gente dá o nosso melhor no dia a dia. A gente agradece por tudo. Vamos bater uma conversa boa hoje, então. Com certeza. Ademir, a primeira pergunta é contigo. Muito bem, Regis. É muito bom te ver você feliz, né? Depois de pendurar as chuteiras, fez muito pelo futebol. Os beltronenses aprenderam a gostar de você, pela pessoa que você é. Daqui a pouco você começa a falar da sua história. Mas antes de falar da sua infância, enfim, uma perguntinha bem fácil para você responder. Muitas vezes eu fiz isso no rádio e também na TV Beltrão, de uma referência sobre o seu comportamento. Você foi um atleta exemplar dentro de campo e fora dele também. Você deixando de acompanhar alguns amigos e dando muito preferência, o foco para a família. Valeu muito a pena essa questão aí, Marcelo? Cara, uma pergunta boa de se fazer, né? E uma coisa que eu até falei foi, né, abordando esse mesmo assunto, foi na inauguração do uniforme da ABF que tiveram, né? Sim. E eles me convidaram para mim, eu, Sinoê, né, para dar uma moral, um apoio para os meninos também e ajudar, né, na divulgação das camisas e dos patrocinadores. É justamente isso aí, né? É você ser profissional no que tu quer, né?
Você separar, e é muito difícil no mundo do futebol, o mundo, né, que te traz um leque de variedades, seja de bebida, drogas eu não digo tanto, né, porque na verdade segunda a segunda tu tá fazendo exame, se tu pegar um time bom, toda segunda-feira tu tá fazendo exame de sangue, isso e aquilo, então, mas a noitada, a mulherada, e eu vou te ser sincero, eu tive uma criação muito boa dentro de casa, mas quando tu começa a sair, eu saí cedo de casa, com 13 anos de idade, foi o primeiro time que eu saí, que eu fui pro Cascavel. Ali tu já tá sozinho no mundo, né? Sim. Ali tu já tá sozinho no mundo e, cara, tu recebe N situações e propostas do mundão afora, mas aí vai do teu caráter, né? Porque ali tu pode fazer, porque teu pai tá longe, tua mãe tá longe, tua namorada tá longe, tua esposa tá longe, mas é de tu... Isso eu agradeço muito a Deus, né? Não tem como eu tirar o que eu acredito, minha espiritualidade da minha carreira, porque eu sempre tive Deus como uma base e Deus está te olhando a todo momento, né? Então não tem como você em um momento fazer escondido, né, da tua esposa, ou do teu pai, do teu patrão, porque tu sabe que Deus não dorme e está 24 horas ali cuidando de você. Não que isso me torne perfeito, eu fiz N's, né, cagadas e erros na caminhada, mas isso me ajudou a eu manter um pouquinho dessa essência, né, de caráter, de honestidade, e me ajudou muito no futebol. É lógico que nem sempre eu fui assim, né? Eu até esses dias estava falando com um amigo meu, quando a gente estava no Figueirense, a gente morava no mesmo apartamento, e nós novinhos, né, devia ter uns 18, 19 anos, naquela época lá, o bairro inteiro conhecia nós, e a gente foi tido como, nossa, eles estão quebrando aqui o bairro, estão fazendo, né, muita fusarca, são coisas que te atrapalham. E era o Dorival Júnior, o supervisor do Figueirense. A gente era tido como garoto de programa, para tu ter uma idade. Só que a gente era menino, beijando a menininha ali, filha de tal. E nisso, na frente me prejudicou, porque quando eu fui quando o Dorival assumiu o Coritiba, o Coritiba queria minha contratação e ele vetou. E ele usou essa lembrança, né? E na verdade nem era eu, porque o cara que fazia mesmo festa era o Adriano, né? Que hoje ele é empresário do futebol. Sim. Ele andava com o Thiago Selmir. Então ele andava só com os top e eu não tinha ainda essa bagagem. E né, nesse mesmo Figueira eu comecei a andar muito com o Evair, Clebão, Wagner Mancini, que é o treinador, ele era o volante do nosso time. Atletas de Cristo, né? Isso, Atletas de Cristo. E daí é ali que tu começa a pegar uma bagagem e tu começa a optar em fazer o que é correto, né? E me ajudou demais. Não me ajudou tanto em eu chegar no Real Madrid ou, né, no São Paulo, mas me ajudou em eu ter uma consciência tranquila, em eu poder dormir em paz, honrar meus pais, honrar minha esposa. Isso para mim eu acho que não tem preço, né? Lógico que eu poderia, né? O pessoal até comenta, pô, o Marcelo tinha que ter jogado mais em time grande. Não tinha nada, tinha que ser do jeito que foi. Sim. Satisfeito com a carreira que a gente fez, mas mais satisfeito ainda em lembrar, né? Lembrando essa tua pergunta, em a gente sair do futebol, né? Eu lembro que na despedida... É porque você falar assim, podia ter chegado, vamos supor, Real Madrid. Mas só que também tem o seguinte, né? Antes você estava jogando no Mário de Andrade até outro dia, né? Quem diria que você ia chegar no Fortaleza, né? Tem isso também, né? Isso que... se você olhar por esse lado, você foi longe pra caramba. Por isso, né, que eu me sinto muito grato, né? Com a carreira. Jogar 20 anos, a maioria dos jogadores jogam 8, 9, 11 anos ali, já começa a parar, porque o futebol é muito desgastante. E para mim não foi. Então hoje o maior presente que eu tenho, orgulho, é isso aí, né? Até na minha despedida, na minha carta de despedida, né? Eu falei... Hoje o meu maior orgulho é sair de cabeça erguida do futebol, cara. Porque o futebol é um mundo sujo, um mundo que, meu Deus, né? Se a gente começar a falar aqui, tem muita sujeira, muita trairagem. Jogador que tem que se envolver, muitas vezes não chega isso para vocês. Sim. Jogador que tem que se envolver com o presidente, porque o presidente é meio que homossexual, você tem que ser com um treinador, com um empresário, e eu saí limpo disso, sabe? Saí limpo. Cabeça erguida, então. Marcelo, vem pra cá que você tem que me dar 30% do teu salário para tu jogar. Nunca fiz isso. Não teve rachadinha na tua vida profissional? Nunca. Ia ter uma vez. Como acontece também, Marcelo, com carreira de modelo, né? Isso. O teste do sofá e coisa assim, né? Perto disso. No futebol tem muito disso aí.
E eu não vou falar o nome das pessoas que estavam envolvidas, mas quase que teve quando eu ia ir para o Santos. Quando eu estava no Mojimirim, né, que fiz os 2 gols contra o São Paulo e fiz um excelente Paulistão, estava 99% certo com o Santos. Tanto é que quando eu fui jogar com o Santos, né, contra o Santos, o Chulapa foi no vestiário, levou a camisa para mim, falando que estava certo e tal, não sei o que lá. Leva a camisa pro teu pai, como meu pai era santista. Mas acabou dando errado. Mas aquela vez ia acontecer, né? De ganhar um valor, mas ia ser rachado eu ia ganhar metade do valor. Só vamos corrigir aí. O teu pai continua santista, né? Continua sofrendo. Continua sofrendo. E Marcelo, aí... pode mas só para, né? Eu acho que o mais bacana de tudo isso é, igual eu falei na minha despedida ali, quando eu fiz no União, é sair de saber que ninguém pode falar, pô, Marcelo, aquela vez, pô, Marcelo, tu fez isso, Sacaneou pô, Marcelo, naquilo. tu fez aquilo, tu me tratou mal, tu me desrespeitou. A gente saiu de campo, graças a Deus, ileso, o nosso caráter. Adolfo, eu acho que ele mereceu abrir o programa com essa pergunta, né? Para valer se valeu a pena ou não. Porque, cara, hoje em dia, ter uma atitude de se manter nessa postura é quase impossível. Cara, ele conseguiu. É difícil. Até eu gravei essa semana um vídeo, né, de Dia dos Namorados e tal. Até aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, falando, né, de como o casamento muitas vezes está banalizado e tal. E a gente do futebol, gente, é muito difícil. Porque a gente mexe com a paixão, com, né, do ser humano e envolve fama, envolve muita mulherada. E hoje, para tu se manter digno, é difícil. Isso que não tinha muito essa questão de apostas na tua época, né? Isso, verdade. Tinha mais a malha branca ali, Sim. né? Vão te dar um dinheiro para tu ganhar de tal time. Hoje em dia tá uma loucura. E é nessas coisas que a gente se orgulha muito de ter passado, graças a Deus. Tá. A gente acabou pulando um pouco da tua carreira e eu queria falar sobre essa situação. Então, 2001 e 2002, né? Você jogou no Francisco Beltrão. Naquela época, 2001, primeira divisão. 2002, segunda divisão, que o Beltrão foi campeão da segunda divisão. E aí, 2003, eu lembro que eu recebi uma revista Placar, que na época, pô, se hoje já é grande, na época era, né? Era o Instagram da época. Cara, era tudo. Hoje, o Instagram de hoje. Era tudo, né? E uma foto lá do Marcelo Regis realizando o sonho de jogar com um ídolo, que era o Evair, né? O grande Evair, do Palmeiras, jogou no São Paulo, aquele especialista em bater pênaltis, enfim. E você teve a oportunidade de jogar ao lado dele. Relembra um pouquinho para nós como é que foi essa situação aí. Cara, uma que é uma loucura, né? Igual a gente fala, a gente aqui, cara, antigamente era, né, a tecnologia era bem, né, bem para trás. Sim. Aí a gente jogava no campo da Antena, né? Por mais que eu estivesse no Beltrão, a gente ia treinar no CTG e para mim só de estar no Beltrão já era no meio dos profissionais, né? Mas eu era tido como um menino juvenil, igual falam, né? Seco de tudo. E acabei me destacando e daí já fui de cara vendido pro Figueirense. Tu chega lá, primeira divisão. Tanto é que eu nem acreditei, né? Porque quando falaram tu vai pro Figueirense, eu já nem sabia para que time eu ia. Já tinha acabado o Paranaense, já tava uns 10 dias em casa e falei, cara, o que eu vou fazer agora? Será que eu não vai aparecer time nenhum? E a gente fica nessa expectativa. Não, surgiu o Figueirense, pô. Não, mas o Figueirense é Série A do Brasileirão? Sim, não, tu vai para lá. Tem que apresentar lá quinta-feira de manhã. Falei, deve ser no Júnior. Com certeza deve ser, né? Porque tava já no final do ano, sim. Deve ser treinar para Copinha para disputar. Rapaz, cheguei lá, Marcelo, supervisor, lembro até hoje, me recepcionou, fizemos uma apresentação e eu com o pé atrás, né? Pô, coisa, imagina, né? Sai do anilado, arrudão, chega lá o Scarpelli, enorme, sim. Coisa linda. E de repente ele me levou pro vestiário, já me deram chuteira, me deram tudo. E já falou, vai que tu vai pegar o treino já e o Muricy vai te apresentar. O Muricy Ramalho, o treinador. Entrei, tremendo as perninhas. Imagina, né? O gramadinho parecia um tapete. E na roda, né? Antes do treino ali, o Muricy, Marcelo Regis, né? Menino, que foi campeão da segunda divisão com o Beltrão, vem para nos ajudar no Brasileirão e tal. Eu falei, puta, mas agora eu vou desmaiar aqui, cara. E só Cobrão, Wagner Mancini, Evair...
Clebão, zagueiro, ex-Palmeiras, Thiago Gentil, cara, um timão. Provavelmente você era marcado por ele, né? Porque sim, o Clebão devia ser titular e titular você chegou e no eu time reserva. Isso mesmo. E eu vou te falar, a perna do Clebão era desse tamanho. O Clebão era cada foiçada e eu magrinho naquela época. Sim. E eu peguei uma amizade muito grande com ele, Legal. que depois ele que me trouxe pro Mogi. Então, para mim, foi uma realização de sonho ali, né? Tu jogar uma primeira divisão com 17, 18 anos, vindo de um time do interior, então não teve um preparo, né? Foi na seca, tu chegou de um time de segunda divisão, tu já estava disputando a primeira. Tava dividindo o campo com Quero-Quero aqui em Beltrão. Verdade. Foi lá Scarpé, né? E aí tu fica, não tem como tu não sentir, não Sim. tem como tu não, né, ter aquele frio na barriga, mas graças a Deus tive um ano marcante ali, né? Fiz amizades que levo até hoje. De repente o Marcelo fez coleção de figurinhas do álbum, né? álbum, Do né? Campeonato Brasileiro. Na placar tinha, do né? Ivair, você não procurou a figurinha dele? Daqui a pouco ele do teu lado. Eu jogando. tenho até hoje, né? Essa placar que saiu desse ano, as figurinhas. Até esses dias eu marquei o Felipe Luiz, porque ele estava também no Figueirense. Nessa época ele tava, Felipe Nessa Luiz? época. Então, Felipe Luiz, era um baita de um time. Edson Bastos, que era de Foz ali, o negãozão, goleiro. Então, a gente tinha um time que fez um baita brasileiro naquela época, né? E daí virou o ano, a gente já foi campeão estadual. Naquele ano você fez 2 gols, fez um gol no Rogério Ceni? Nesse ano, não. Foi mais pra frente isso aí, né? Isso, mas nesse... Né, que daí, esse ano, eu joguei com o Muricy, e aí virou o ano, o Muricy saiu... A gente foi campeão estadual, né, com o Figueirense. Então, segundo ano meu de profissional, segundo título. Um pelo Beltrão de segunda divisão e um de primeira divisão com o Figueirense. E daí no Brasileiro, que teve uma cena muito marcante do Rogério Ceni, porque a gente se pegou, né, Figueirense e São Paulo, nas oitavas da Copa do Brasil. E aí foi o primeiro jogo que eu joguei titular. Daí aí que eles fizeram essa reportagem com o Evair. Que eu, né, menino novo e tal, tava jogando ao lado do ídolo e tal. E nesse jogo eu roubei uma bola. O São Paulo era um timão. Kaká, Luiz Fabiano, Júlio Batista, Rogério Ceni, o Jean. E eu roubei a bola do Jean, tipo, na metade do campo e saí carregando de cara com o Rogério. Jogo em casa? Linha São Paulo? no Scarpelli. Ah, primeiro jogo. Casa. Primeiro jogo. 0-0 o jogo, saí carregando, roubando a bola, segurando o Jean e bati de esquerda. Ela deu no pé da trave e saiu. Acho que ali também se entra uma bola daquela, né? Ia ser meu primeiro A carreira gol, seria outra. Seria outra. E aí acabou que eu não fiz esse gol, a gente perdeu acho que de 2-1 pro São Paulo, depois jogou lá. Mas mais tarde tive a oportunidade, né? Se cobrou do Rogério Que Ceni. eu cobrei com o Mojimirim no Mojimirim. Paulistão. E foi um gol marcante. 2-0 né? e 2 gols teus, né? Eu nunca me esqueço no lance, né? Conta pra nós. A matéria do lance foi no outro dia, né? Também sair no lance era a mesma o lance coisa. de né? São Paulo Marcelo Regis 2, São Paulo 0. Falei, Caramba, olha aqui, que reportagem, manchete, hein? que manchete. Bem grandona, tenho até hoje guardado. E só não foi maior a repercussão porque a gente jogou no sábado e a gente ganhou do todo poderoso São Paulo, né? Porque no domingo o Ronaldo fez o primeiro gol dele com o Corinthians, né? Que foi justamente Corinthians e Palmeiras. Então daí meio que ofuscou. Foi 2009. Mas pra mim foi tremendo. Pra mim, só de ter feito os 2 gols... E foi um gol que ajudou o Mogi, né? Porque naquela época a gente tava brigando para cair. E o Rivaldo, o presidente, falou, nós tinha tipo 7 jogos ainda, tava quase que rebaixado. Ele falou, se vocês não caírem, eu dou tanto para vocês dividir. Aí eu falei pros caras, ele tá dando esse valor aí, porque esse valor é loucura, era muito dinheiro. Sim. Ele acha que nós não vamos aguentar não. 7 jogos, nós tínhamos que ganhar 5. E o primeiro era o São Paulo. Ganhamos 2-0. Depois dali nós não perdemos mais. Ganhamos 5 e empatamos 2. E veio o dinheiro? Veio certinho. Rivaldo naquela época, né? Hoje o Rivaldo e o Mojimirim não estão numa boa relação, né? Então acho que já separou, tá na justiça, dívida, né? Inclusive, o Rivaldo emprestou dinheiro pro clube. Isso, tá bem. Tá feia a situação. Quebrou, né? O Mogi tá quebrado, Quebrado, verdade. né? Que pena, né? Ô, Marcelo, o Ivair te ajudou muito? Como é que ele te recebeu quando chegou lá menino? Cara, o Evair ele já devia ter lá Evair, não Ivair. Evair. Ele é uma pessoa de uma classe, de uma calma, de uma educação assim. Eu acho ainda que quem mais me ajudou ainda foi o Wagner Mancini. Porque daí eu pegava carona, né? Eu não tinha carro na época era caminho do Wagner Mancini. Ele me levava todo dia e me buscava. Então daí eu conversava muito com ele, cidade grande. Foi um cara que me ajudou demais. Inclusive, Santos e Figueirense, na Vila Belmiro,
eu fui muito mal nesse jogo e a gente perdeu de 3-0. E aí na segunda-feira o Wagner Benazzi, que era o nosso treinador, que morreu agora essa semana, que Deus, né, possa ter recebido ele, foi um cara que me ajudou muito, mas na resenha de segunda-feira ele queimando em cima de mim. Pô, Marcelo, você treina demais, você é menino que tem que mudar o jogo, e ele me dando, pô, e eu menino novo só escutando. Aí o Wagner Mancini falou, professor, deixa eu falar um negócio, né, com todo respeito, o senhor é o comandante, o senhor é o dono do time, mas o senhor tem que cobrar de nós, pô. Eu, Clebão, Evair, nós que tem que segurar o piano, não cobrar de um menino aí de 18 anos, que muitas vezes, né, nunca jogou um brasileiro, não sabe, e o Santos era Robinho, o Diego, o Ricardo Oliveira, Fábio Costa, era um timão. E ele falou, cobra de nós, não cobra dos meninos não. Então naquela me senti acolhido por ele, né, e aí tive um carinho, uma gratidão eterna por ele. Mas o Evair foi um cara que me ajudou muito, porque daí era da mesma posição, né? Direto conversando, muito calmo, muito sereno. E quando ele tentou ser treinador, quando ele foi por Uberlândia em 2010, ele me ligou, né? Me fez a proposta para me trabalhar, queria muito trabalhar comigo e tal. Acabei indo em 2010, trabalhando com ele. Fiz um bom mineiro, acho que eu fiz 6, 7 gols. Então é um cara que eu tenho um carinho enorme também. Você tem contato com essa turma toda ainda? O Evair eu perdi o contato, mas eu achei essa semana no Instagram dele, porque ele teve uma homenagem no Atalanta, se eu não me engano, até apareceu no Instagram, estádio lotado, fazendo uma homenagem para ele. Até eu iria chamar ele, porque eu sei que tem bastante palmeirense aqui, né? Tem até do consulado, né? Ia pedir para ele mandar um vídeo pro pessoal e tal, mas acabei que não chamei também. Uhum. Tá. Do Figueirense, você foi pro Atlético Paranaense, 2003, né? Como é que foi essa transação aí e... não sei se dá para dizer frustrada a ida para o Atlético Paranaense, porque você não jogou muito, né? Mas, poxa, é um clube muito importante na tua carreira, né? Um clube que muitos gostariam de ter vestido a camisa e não conseguiram, né? Cara, é um clube que eu não trago boas recordações, assim. Sabe quando tu chega e tu não... Eu já tava no Figueira, né? Um ano, sim. Então eu já era um jogador de primeira divisão, vamos dizer sim. Assim. Já tava com mentalidade de jogador, né? E eu lembro até hoje... que a gente estava fazendo o rachão para o jogo do Vasco e o Dorival Júnior, que era um diretor do... Dorival Júnior, né? O treinador. Ele era um diretor, um supervisor geral do Figueirense. Ele chegou durante o rachão, ele me chamou de canto, ele vendo eu treinar o rachão e falou, Marcelo, só para te avisar, né? Teu contrato tá acabando, a gente tem mais poucos dias aí, o Figueirense quer renovar contigo. A gente quer te dar mais 1 ano de contrato só, vai melhorar um pouquinho o teu salário, também não é muita coisa, mas a gente queria que tu ficasse, porque tu já tá adaptado ao clube, à cidade, tu já sabe como é que é as coisas. Veja com o teu empresário, né, para você ficar, porque ele, pelo jeito, ele não quer, ele tem outros planos para você, mas a gente queria muito que tu ficasse. E a gente jogou no final de semana, acabou o jogo contra o Vasco, eu cheguei no meu apartamento, o meu empresário já me ligou, Marcelo, a gente tá saindo do Figueira e eu tenho 3 opções para você seguir. Ele não pediu se você queria ficar no Figueira, então? Não, ele falou, vai ter 3 opções para tu seguir. Daí eu falei, não, eram os 3 rubro-negros ainda. Eu lembro, era o Vitória da Bahia, que também era a Série A, o Flamengo, que naquela época era uma bagunça, né? Era o Kleber Leite, o presidente, mas não era nem de perto o Flamengo de hoje, né? E o Atlético Paranaense. Aí eu falei, não tem chance de nós ficar aqui e tal. Ele falou, não, porque financeiramente não vai valer a pena, entendi. e tal. E aí ele era 1 ano de contrato era 1 ano de contrato no Flamengo, 2 anos no Bahia e 5 anos de contrato no Atlético Paranaense. 5 anos. Então daí, querendo ou não, a gente balança. Eu balancei pelo Flamengo, né? Que eu falei, pô, Flamengo e tal. Daí ele falou, Marcelo, só que Flamengo, eles estão com 80 jogadores no clube, né? Tu tem que chegar lá, vai ter que comer a bola, porque senão tu já vai ficar de lado. A verdade é essa. E tem o Atlético, que daí eu pensei, pô, Paraná, né? Sim. Perto de casa. O Atlético já estabilidade, que era não 5 anos, o Atlético já era uma potência, né? Falava já... 2001 foi campeão brasileiro. Isso, né? Já era o CT mais top do Brasil e tal. Só que tinha um porém nisso que, né? Esse empresário, pra você ter uma ideia, eu nunca falei com ele ao vivo. Só no telefone, naquela época, eu não conhecia ele pessoalmente. E era um cara que tinha pelo jeito, uma moral muito grande, porque ele me colocou no Figueira, depois ele já me levou para o Atlético, com 5 anos de contrato. Mas eu já tinha jogado mais de 10 jogos, né, naquela época. Eu não podia jogar o brasileiro. Então o que ele tinha que ter feito? Tinha que ter prorrogado o meu contrato até o final do ano
E depois eu mudava para algum time. E eu também nem sabia disso, imagina, a gente, né? E acabou que fomos pro Atlético. 5 anos de contrato, né? Que te dá uma garantia enorme. Apresentação também, realização de sonho, coisa linda, arena. Só que eu lembro até hoje. Eu cheguei no Atlético, eu fazendo o primeiro treino já. Só que no Atlético, tipo, era a mesma coisa que tu sair de um São Paulo, vamos supor, tu chegar no Real Madrid. Cara, uma vaidade o clube, os jogadores, um com um carro mais bonito que o outro. Cara, outra sintonia. Tipo, o Figueira mais humilde, todo mundo amigo e tal. E lá, os caras nem bom dia te davam. Eu cheguei e já não me senti bem, a verdade é essa. E aí, eu fiz o primeiro treino, acabou o treino, o Vadão, que era o treinador, me chamou e falou: Marcelo, deixa eu te falar, a gente tá fazendo a convocação aqui, né, pro jogo do final de semana contra o Goiás. O teu nome não vai cair no bid porque tu vem do Figueira e tu já jogou mais de 7 jogos pelo Figueirense. Tu não pode jogar, então eu não posso nem te usar no treino. Nem o Atlético Paranaense pensou nisso, né? Só que pra mim envolveu o dinheiro, né? Aí é uma coisa que eu nunca vou saber, mas pra mim envolveu o cara, pegou um dinheiro e tal. O importante é acontecer a transação. Isso. Diferente se vai jogar ou não. Isso. Tu vai estar num lugar também que vai te dar um contrato tranquilo e tal. Melhorou meu salário. E aí eu já não joguei. Aí o Vadão já falou que eu, né, não... Só que dentro do Atlético tinha muito jogador. Né? Dagoberto, o Washington, Coração Valente, estava voltando da cirurgia de coração dele. Em 2004 ele foi artilheiro Isso. brasileiro, né? E nisso... Eles criaram o Sub-23 que falava. A Copa Sesc Centenário aquela vez. Isso. Né? Foi a primeira Copa Sesc Centenário. Né? E eu lembro que foi o primeiro time alternativo do Atlético. Porque como ele tinha muitos jogadores e não estava usando, para você ter uma ideia, o time alternativo era Michel Bastos, que jogava, o Jadson do Corinthians, Fernandinho do Manchester City. O Washington jogou um jogo e outro ainda quando ele estava voltando da cirurgia. Cara, um timaço. Tanto é que a gente foi campeão sobrando, né? E aí me caiu no paraquedas de eu jogar essa Copa Sesc, porque eu já não podia disputar. Sim. Mas eu já não me sentindo bem, né? E deu o Dagoberto. Cara, o Dagoberto era fenomenal, né? O que eu vi ele fazer no Atlético ali nos treinamentos, ele deitava e rolava. O Dago muito acima da média. E era um cara que, por ser daqui, né? Sempre me tentava me deixar calmo, né? Falar que era assim, mas uma vaidade... Ele é um pouco mais velho que você ou não? Não, mais novo. Eu acho que ele é mais novo? Eu acho que ele é mais novo. Então você não chegou a jogar com ele? Ele era jogar, prodígio mesmo, né? Isso. Assim. Não cheguei a jogar, mas a gente treinava junto, né? Tipo, daí, quando o time que jogava o Brasileirão treinava lá, os 20, e a gente treinava cá. Mas daí quando ia fazer um coletivo antes do jogo, reunia ali e o couro comia. E ele sempre muito prestativo, parceiro, tentando tratar bem, tentando falar, calma, ano que vem vai dar certo. Porque ele teve uma experiência negativa ali também, né? Também, dei mais tarde, né? Ali ele tava mandando ainda, ali ele tava com muita moral. E eu falando, Dago, não, mas é outro mundo, os caras muito perna, os caras, pô... Um dia um chegava de Audi, outro dia, não, eu quero chegar de BMW, outro dia. O Adriano Gabiru, cada dia ele ia com um carro pro treino. E acabou... que a gente foi campeão, né, dessa Copa Sesc Centenário, e no outro ano eu ainda fiz a pré-temporada para o Paranaense, mas daí fui emprestado para a Ferroviária de Araraquara para disputar o Paulistão. E aí depois... Mais uma... Aí você teve que romper o contrato com o Atlético? Não, tudo emprestado. Eu cumpri quase que o meu contrato inteiro com o Atlético. Então você, quando veio para Beltrão em 2005, veio emprestado. Então, tipo, mas bem frustrante assim, porque é um lugar que eu não me senti bem, cara, sabe? É até difícil falar isso aí, né? Porque tu tava há 2 anos atrás se trocando um arrudão. Sim. Ali no Atlético. Claro, tava no Atlético. Pô, tá maluco. E era pera, e era isso. Teve essa questão, então, dos jogos aí que atrapalhou muito, então, né? Sim. Daí já me botou pra baixo e dali eu só comecei a ser emprestado. Até fazia pré-temporada, ficava um pouco no clube, ia pra concentração e tudo, mas quando pintava algum clube eu já falava, não, pode me emprestar que eu prefiro ser emprestado. O primeiro clube fora do Atlético, que você rompeu o contrato, foi o qual? Que eu rompi você ou que eu tava fui emprestado? Já estava livre, já. Você tava Maringá, com o Ivair já. Galo Maringá. Isso. Fizeram uma boa campanha, né?
Daí eu fui artilheiro, né, do Paranaense, e daí no outro ano eu já rompi com o Atlético, já acabou com o Atlético e eu segui no Galo daí. Aí depois Oeste, Santo André, e aí foi pra Alemanha, né? Isso, aí comecei a seguir sozinho daí. O bom, né, de tu ficar com 5 anos de contrato é que tu tem a segurança de tu estar num clube que tá te pagando direto. Por isso que muitas vezes eu acho um erro, né? Só que é um erro que não adianta, não vai mudar nunca no futebol. Sim. Tu fazer um contrato mais do que um ano com um atleta, né? Tu pega um Luan do Corinthians, né? Sim. Como é que tu vai cobrar? O cara tá ganhando. O cara não tem mais motivação. Não tem. Eu converso com jogadores que disputam Série A, que ganham ali seus 800, quase 1 milhão por mês. Eles estão concentrados, mas não estão nem pensando no jogo. Eles já estão pensando nos investimentos que estão fazendo. Estão estreando um prédio em Balneário Camboriú, uma clínica que estão fazendo. Então eles já divide a atenção, né? Eles já estão ricos em outras. É tanto dinheiro que eles já têm que eles estão. O financeiro deles já está fora do futebol. Então, se der certo no futebol, deu. Se não der também. Por isso que daí a gente pega o rendimento que começa a cair dos atletas, né? Mas é difícil, isso não muda. Com certeza. Como é que foi a tua experiência no futebol da Alemanha e na Áustria? Aí, boa, né? Tanto é que eu fiquei. Podia ter sido mais, porque por mim eu ficava lá. Só que eu sempre fui um cara que pintou, tá pagando um pouquinho mais, eu tô indo. Pagou um pouquinho mais, eu tô indo. Pagou um pouquinho mais. Mas lá fora é outro nível, né? Por mais que eu disputei a 4ª divisão da Alemanha e a 2ª da Áustria, não, a organização, estrutura, condição de trabalho que eles te dão é sensacional, né? Fora que tu tá morando num país de primeiro mundo totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente do Brasil. O alemão meio frio, né? Frio que eu digo não em clima. Bem nazistão, assim, de não te cumprimentarem, de não te darem muita conversa. Não cair na brincadeira, assim, né? Não são muito de dar, né? Mas um lugar que eu trago, né, lembranças, muito legal. Foi aí que você fez a amizade com o Carlos. Isso. Ele estava no Werder Bremen, né? Ele estava no Verde, que era a mesma cidade, né? Carlos Alberto. Eu estava fazendo aula de alemão, né? No melhor colégio de Bremen, que o nosso presidente do nosso time ele era turco, né? Então ele era tipo um sheik, ele tinha muito dinheiro. E ele, pra mim, tipo, apaixonado em mim, vamos supor. Gostava demais de mim, me levou. Tipo, ele nunca levou ninguém a almoçar na casa dos pais dele. E eu tive o prazer, né, de chegar na casa dele turco, quase coisa de ouro e negócio de ouro. E eu não sabia nem falar direito alemão ainda. E daí tu, né, imagina como é que tu se vira, como é que tu come. E eu não sou de comer molho, cara. Eu não como molho, tipo, maionese, ketchup, pimenta. Sim. E lá não, lá tudo molho que eles comem e a mãe dele não senta na mesa, né? Ela é tipo como uma serva, né? Ela serve e vai comer num lugar separado. Olha porque lá é a mulher bem, né? Ele tem eles podem ter 10 mulheres. Então uma coisa que eu estranhei, e eu comendo, de repente chegou ela e acho que é ketchup no meu prato. Eu falei, como é que eu vou falar agora para esses caras que eu não como isso? Aí eu falei, não, eu tenho alergia. Comecei a conversar, daí ela trocou meu prato. Mas passei uma vergonha, cara, que você não tem noção. Mas você saiu bem. Saí bem. Eu falei, não, eu não vou comer. Mas como é que você falou uma alergia? Não vou lembrar, mas eu falei. Mas porque alemão é muito difícil de falar. Sim. Alemão, para tu falar a tua idade, que na época eu acho que eu tinha 24 anos... É quase 1 minuto a palavra, é muito, mas tu se virava e falava, tu começava, tu pegava, eu andava com um dicionáriozinho, né? E outro, não tinha o celular também para traduzir, naquela né? época não tinha, né? A gente sofria demais, a verdade é essa, mas eu me saí bem. Mas por que você, quando você apertava, você não pegava o telefone e falasse pro teu pai, traduza isso, aí ele traduzia aqui e te mandava pro celular. Se tivesse, velho Valdir. Se tivesse celular, seria uma teta. Hoje em dia, naquela época não tinha nada, nem foto eu tenho direito, você acredita? Mas foi ali que daí eu conheci a esposa do Carlos Alberto, né? Estudando em aula de alemão, mas eu nem sabia que ela era esposa do Carlos Alberto. Eu só achei muito estranho, né? Porque a gente, numa aula, né? Tinha umas 10 pessoas. Aí eu falei, caraca, menina bonita dessa, o que tá fazendo aqui, né, cara? Na Alemanha. E daí eu vi que ela cochichava, né? Em português. Eu falei, é brasileira ainda. É brasileira. E na hora... Eu lembrei, porque quando a minha esposa foi, ela foi parada no aeroporto e a gente esperando com a carta do clube e tal, que a Tamara Regis de Souza ia ser deportada. E eu falei, deu o nome da minha esposa. Daí o cara falou em alemão,
que estavam achando que ela era garota de programa. Por isso que iam mandar ela de volta. Porque ela tava com uma carta que ela ia ficar muito tempo no país. Entendi. Daí tu tinha que ir lá apresentar e tal. E eu falei, né? Pensei, fazendo aula lá, falei, ela tá fazendo programa também. Eu falei, não é possível, né? Porque aqui brasileiro tu não encontra brasileira, pô. Daí comecei a conversar com ela, não, e tal, eu tô aqui também. Não. E eu sou palmeirense, né? Não que eu torça, mas eu sou palmeirense. Então eu tinha, a gente vai lembrar do Carlos Alberto, do time no Corinthians, né? Sim. Ele, Teves, 2005, aquele time. Roger, os Galácticos, que foi campeão brasileiro. E eu morria de ódio desse time do Corinthians, porque eles ganharam tudo. Quando ela falou assim, não, eu sou esposa do Carlos Alberto, eu falei, quase caí pra trás. Falei, meu pai do céu. O Carlos Alberto chegou na Alemanha, a maior contratação era ele e o Ribéry, da França. Nossa. O Ribéry do Bayern. Ele chegou mais alto ainda o valor dele do que o do Ribéry. Eu assistia jogo do Fluminense pra ver ele jogar. Sim. E aí, ele tava numa fase bem conturbada, né? Porque tinha o Diego Ribas, né? Que era o camisa 10 do Verde, e chegou o Carlos Alberto com todas, né? A banca que chegou, e era da mesma posição. Sim. Então, ele que estava meio que se sentindo também meio assim com o clube e tal. E daí, colou de eu fazer amizade com ele. Tipo... Foi difícil? Cara, eu vou te ser sincero. 30 minutos de conversa, quando eu conheci ele, parecia que a gente já se conhecia há 50 anos. Olha só. Tu acredita? Um cara... Afinidade, assim. Né? Afinidade. E um cara humilde que te deixava... Eu, bichão do mato, eu sou muito, né... centrado, não sou de conversar, quando eu não conheço muito eu fico na minha, mas ele me deixou super à vontade. E na verdade, ele foi bem estranha a conversa, porque eu morava num lugar bem perto do estádio do Verde, e eu falei pra Carol, não, que a esposa dele, eu vou ficar em casa final de semana, eu não vou sair. E ela, não, vamos jogar videogame, a Tamara tava lá já, porque eu quero conhecer tua esposa, né, porque o Carlinhos tá mal, ele, né, tem uma amizade diferente. E de repente eu, neve caindo lá fora, valendo, de repente um buzinaço na frente de casa. Lá na Alemanha tu não escuta isso. Eu falei, Tamara, quem que é o louco que tá buzinando aí, ó? Os caras aqui, maior respeito, educação. Eu falei, não tô achando estranho. Olhei lá embaixo, e ele tava com uma Q7, né, da Audi, abriu o teto assim, você que é o Marcelo Regis? Falei assim, então desce aí, vamos no jogo ali do Verde comigo. Falei, putz, ai que loucura. Falei, não, espera que eu já desço aí pra conversar contigo, eu tô com roupa aqui. Aí desci, ele falou, não, vamos no jogo que eu tô sozinho e tal. Acabei que subi, coloquei uma roupa, fui no jogo com ele. Pra você ter uma ideia, depois de 30 minutos ele já tava tirando catota do nariz, jogando em mim, tipo um cara super divertido, brincalhão. Cara, e levamos uma amizade que tu não tem noção. Uma amizade, eu escutei cada coisa dele, assim, sabe? Uma das coisas marcantes que eu tenho com o Carlinhos, assim, que... eu vou levar pro resto da minha vida. Uma é pra ver se tem cabimento, né? Sim. Eu dando um sermão nele, porque ele tava vivendo uma fase bem difícil, e eu martelando ele. Educando ele. Pô, você não pode ser assim, você não pode ser assado. E ele num momento bem difícil da vida dele. Que diferente de idade vocês têm? Eu sou 8'2", ele é 8'5". Então não é tão... Mas eu... Pô, eu tava no Resende, né? Ele tava no Vasco naquela época, ídolo do Vasco, sim, ganhando seus quase 1 milhão por mês. E eu falando, e ele pegou, olhou assim pra mim e falou, pô, tá, né? Só vou te dar essa moral de tu falar assim comigo, porque eu gosto demais de você. Sim. Porque assim, o único cara que fala assim comigo é o meu padrinho de casamento, que era o Deco daí, o Deco do Chelsea. Sim. Então só você e o Deco que eu dou essa liberdade de conversar assim, porque se fosse outro eu já pedia pra tu sair aqui de casa, mas é verdade que tu tá falando. Então daí tu passa um sermão e uma transparência e um bom exemplo, né? Porque sim, tu tá falando de uma coisa que tu vive, claro, que tu acaba cativando os caras, nada por interesse, nada por vaidade. E, cara, peguei uma amizade com ele sensacional. Quem mais, assim, quer falar a mesma coisa sobre ele ou não? Não, tem uma, só para fechar, tremenda também. E pro Carlinhos eu nunca pedi nada, né? Sim. E a maioria das pessoas que já chegam perto desses caras, geralmente é para pedir uma camisa, pedir uma chuteira, pedir isso. Porque os cara têm demais também. Eu entrava na casa do Carlinhos, tinha um quarto lá que ele devia ter uns 30 par de chuteira, camisa que ele troca, coisa que ele dava, né, para todo mundo, e eu nunca pedi nada. E eu lembro que daí uma vez eu passando um momento bem difícil da minha vida, financeiramente, eu estava até construindo minha casa na época.
E ele viu que eu estava triste e ele me ligou, falou: Marcelo, tô pagando a passagem do teu avião e tal, vem pra cá que eu quero que tu fique aqui comigo uma semana, eu preciso conversar contigo e tal, bem depressivão, assim, né, solitário. Sim. E eu falei: não, vou sim, eu tô de férias em casa, pode contar comigo que eu vou. E eu cheguei lá e eu dei todo o auxílio para ele e tal, mas ele viu que eu estava direto conversando com a Tamara e tal, a gente tentando resolver os problemas que a gente tem também no dia a dia. Ele falou: eu vi que tu tá com um problema, cara, pô, e tu nunca pediu nada para mim, tu não quer pedir alguma coisa? Eu falei: Carlinhos, cara, só tua amizade, né, a sinceridade que tu é comigo já é não. Ele falou: pode... O que tá precisando? Tá doente? Eu falei: não, o problema é que tô, né, construindo minha casa e nessa loucura e tal, acaba faltando um dinheiro aqui, e eu não estava acertado com nenhum clube ainda, na verdade, então eu estava desempregado. Sim. Mas pra você ter, nesse final de semana que eu estava na casa dele, eu acabei fechando com o clube. E aí ele falou assim: eu vou te emprestar um dinheiro então e tu me paga quanto tu puder. Eu falei: não, tá louco? É uma que eu vou pegar dinheiro de você, depois daí eu me enrolo para pagar, eu prefiro não pegar. E ele falou, e daí nisso passou e tal, e daí ele foi para uma festa, e eu resolvi não ir, falei: não, eu não vou, porque tu sabe, né, do que eu acredito, eu não vou, pra putaria eu não vou. Falei: pode ir tranquilo, não faz aqui na tua casa, faz em outro lugar que eu fico aqui te esperando e tal, uma mansão ele tava morando, e vai você depois... E quando tu ir, já vai estar na hora do meu voo. Então a gente não vai se ver. Tu pode ir para tua festa, tu vai chegar no outro dia cedinho eu tô partindo. E ele foi, e ele só falou: Marcelo, antes de tu sair amanhã cedo, tu vai lá no meu quarto, tu pode entrar lá no meu quarto e tal. Embaixo do travesseiro eu vou deixar umas coisas ali para você, de clube e tal. Achei que ele ia deixar uma camisa, uma chuteira, sei lá. Quando eu cheguei embaixo do travesseiro dele, tinha um cheque assinado em branco. Tu acredita? Caramba. Tu acredita? Meu eu falei: ô Carlinhos, pô, tu tá de brincadeira comigo, cara. Como é que eu vou viajar aqui quase 1.000 quilômetros com um cheque desse em branco? O que eu vou fazer com isso aqui, cara? Falou: usa o quanto tu puder. O quanto tu puder e me paga quanto tu puder. Só que daí eu usei num valor lá embaixo, justamente. Daí ele falou: caraca, eu achei que tu ia fazer um cheque de 100 mil. Tu fez um cheque de 10. Por isso que tu é quem tu é, pô. Por isso que tu é fera. Tu podia... Se eu faço com outro amigo meu, ele ia fazer lá em cima e não ia nem estar preocupado em me pagar. Eu falei: não, usei para tu não dizer que, né, para não me fazer satisfeita contigo também, para dizer que peguei e tal, e paguei certinho, graças a Deus. Então são histórias que a gente fala: pô, como é bom a gente ser... Que vai naquela tua primeira pergunta, a gente ser correto, né? Sim. Tem contato com ele até hoje ou não? Até hoje. Conversei bastante, né, depois que ele tá fazendo hoje? Ele tem os negócios dele, né? O Carlinhos, para investir o dinheiro também, né? Dele, ele é muito inteligente, né? Então ele tem os negócios dele, tem restaurante, tem academia, tem apartamento, tem investimento em bolsa. Mas eu conversei bastante com ele por causa da situação da caneta que ele tomou do Arrascaeta, né? Que ele deu uma balada ali, ele acabou brigando com o cara, né? Ele estava muito bem, né? Na Band Rio, lá ele acabou se envolvendo em uma confusão. E eu até queria que ele viesse muito, né? O Carlinhos é um que eu quero muito trazer aqui, conhecer, né? Sim. Até porque, querendo ou não, eu falei pra ele: 50% dos tijolos que tem aqui em casa aqui foi tu que ajudou a pagar, então tu tem que pelo menos fazer uma visita aqui pra mim. Só que ele tava muito atarefado por causa do serviço, mas agora é capaz de nós fazer um joguinho ali no anilado ali e ele tá presente. Que legal. São amizades que ficam, né? Eu ia pedir pra você, quem que você lembra, assim, alguns nomes, claro, que dividiu talvez quarto contigo, concentração, alojamento, que depois... Moradia. Né? E depois explodiu no futebol, depois ficou famoso, enfim, jogadores talvez... Que nem você falou, Felipe Luiz, você falou vários nomes aí, alguns... Felipe Luiz era menino, né, no Figueira, só que menino promissor já, né, porque ele era muito bom e veio de uma família bem estabilizada, então um cara muito educado. O e-mail que eu tenho até hoje, porque, né, lá atrás foi o Felipe ainda que inventou para mim, porque eu nem sabia mexer e ele que inventou para mim. Mas tem diversas, né? Tipo, a história do Wagner Mancini é um baita de um cara, né? Que me ajudou demais. Tu pega o Carlos Alberto. O Leandro Damião também, mais pra frente, né? Leandro Damião no Atlético de Birama. Leandro Damião eu falo também constantemente com ele. Foi um cara que... Ele batia a palminha pra você? Cara, é interessante porque o Damião... Era banco teu, né? Era banco meu, mas o Leandro Damião era muito humilde. Muito, muito, muito humilde.
E ele, naquela época, eu fui vice-artilheiro do Catarinense, eu fiz 14 gols no Catarinense, é muito gol. Da onde eu tava chutando era gol. Então daí ele se impactou, né? Porque foi o primeiro nome, assim, porque daí ali em Santa Catarina todo mundo já me conhecia do Figueira. Então era um jogador de time grande que tava num time pequeno e tava arregaçando de fazer gol. E ele ficou com isso, nossa, e daí ele não tinha tanta moral, a verdade é essa. E os treinadores, quando iam treinar a finalização, pegava eu, Marcelo, vem aqui que eu quero fazer contigo pro final de semana, tu tá afiadinho. E o Damião queria vir, não, a gente faz depois. E eu treinava, o treinador saía, Damião, vem, vamos fazer eu e você aqui agora, cabeceio, vamos fazer isso e aquilo. Então um cara que eu sempre dei uma atenção, a gente não dá atenção, não porque a gente quer, nem sabia que ele ia ser jogador, eu vou te ser sincero. Sim. Porque ele era, naquela época, vamos supor, caneludão, né? Bem secão, assim, de tudo, mas um cara com uma vontade e uma humildade, era do tamanho da porta de forte, né? Falei, mas nunca achei que ele ia ser... E chegou à seleção brasileira, né? Cara, o Leão Damião chegou a ganhar quase 1 milhão por mês, gente. Pois é. E hoje tá no Japão, né? Sim. Até me mandou uma blusa do time dele lá agora, finalzinho do ano ele me mandou uma blusa do time dele, e foi um cara que quando eu converso com ele, quando eu preciso, pô, Leandro Damião, tem um cara do Inter aqui que queria que te mandasse um vídeo, ele me manda e tal, e aí bem interessante também uma coisa que ele falou pra mim, são coisas que a gente escuta que marca, né, ele falou, pô Marcelo, eu já joguei, no dia a gente falando do Dagoberto, né, que eles jogaram junto no Inter, eu falei, pô, o Dagoberto, sou fã do Dago, velho, porque, pô, joguei com ele no Atlético, ele é craque de futebol, nossa. Ele falou, Marcelo, eu vou te ser sincero, eu joguei com o Alec Gol, eu joguei com o Rafael Moura, com o Dago. O que eu vi tu fazer no Ibirama lá, velho, pra mim você é o de camisa 9 igual você, cara, dificilmente eu vou ver. Mas eu tava vivendo uma fase... Era 3 gols no jogo, 4 no outro. Pega uma fase daquela num time grande e tava Não, feito, coisa né? linda. Tanto é que dali que eu fui pra Áustria, né? Foi dali que daí eu fui vendido pra Áustria e consegui ganhar um dinheiro legal. Ó, tem que fazer um intervalinho aí. Uma comparação antes do intervalo. Vamos imaginar, você saiu para ir para a Áustria daqui, do Brasil, ganhando o dinheiro de hoje, 10 mil, um exemplo, sei lá, mais ou menos, e foi por quanto para lá? Tipo, dobrou o salário? Isso que ele quer dizer, assim? Ah, tá. Não, mais, né? Porque era euro, né? O euro tava quase 4 naquela época. Então tu vai ganhando quase que 3. Isso que eu vou te falar, eu não fui um cara que ganhei muito dinheiro na vida no futebol, não. Sim. Sempre ganhei direto bem, razoavelmente bem. Mas não chegou a bater 100, 150, 200 mil, vamos supor. Você deu muito? Cara, tu acredita que não? Tu não tinha me feito essa pergunta, né? Logo quando a gente chegou. Antes do começar o programa. Eu deixei 14 dias para trás só, de um clube do Rio de Janeiro. O resto todo mundo me pagou certinho. Olha só. Mas eu acho que pela sinceridade que eu sempre tratei os clubes, sabe? Porque tinha clube que eu fui muito, tipo Fortaleza. Eu fui muito mal no Fortaleza, muito mal mesmo. E foi um clube que eu cheguei com status de ídolo, sim, né? O Fortaleza tu vai falar depois do intervalo. Isso tá. E aí quando eu fui assinar para ir embora, ele falou, Marcelo, ó, eu podia muito bem, cara, não te pagar, velho. Porque a gente não, né? A gente não costuma pagar, vamos dizer assim. Ainda mais no teu caso, porque tu não foi bem, tu não deu um retorno para nós, mas nós vamos pagar certinho, nós vamos pagar tudo. O acordo que tu tá propondo aqui, a gente vai te pagar certinho. Tanto é que eu vim para casa, eu tinha quase 1 ano e meio de contrato ainda, eles teriam que me pagar 7 meses, né? Em cheque, vamos supor. E eu falei, eles não vão depositar nunca esses 7 meses. Depositaram os 7 meses, certinho. Eu já em outro clube, trabalhando normal, e eles pagando certinho. Então, 14 dias eu deixei para trás. Eu sou quase que um cara à parte, porque no futebol, né, principalmente brasileiro e antigo, tu pegava clube que não pagava, mas nem a pau. Né? Deixava quase que 3, 4 meses para trás e eu... Pelo menos essa sorte eu tive. Com certeza, com certeza. Esse é o Marcelo Regis, nosso convidado de hoje aqui no podcast. A gente vai para o intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão.
pois impresso é cor e vida para o seu negócio. Voltamos com o podcast Histórias aqui na Rádio Educadora e Ação TV. Hoje o entrevistado Marcelo Regis, um cara que dispensa comentários porque todo mundo aqui em Francisco Beltrão conhece o currículo desse jogador. Desse ex-jogador. Já se acostumou com a palavra ex-jogador? Já. Na verdade, quando eu vim pro União, eu já tava com esse pensamento, né? Já vou pro União para jogar um aninho ali, já vou como ex-atleta já. Não vou treinar muito, viagem longa eu não vou, então a gente já veio com pensamento bem, tem que preparar, né? Porque são quantos anos, né? Você tem trauma de porta de ônibus e de avião ou não? Nada. Graças a Deus não. Tenho nada. Nem de hotel? Nada. E olha que eu não gostava de concentrar, mas uma das coisas que muitas vezes dá saudade é isso aí, né? Porque tu gira o Brasil, né? Uma hora tu tá num hotel em Fortaleza, de repente tu tá em Porto Alegre, em São Paulo, e só hotel bom, comida boa. Falei até pra Tamara esses dias. Falei pra ela, daqui uns dias vamos pegar eu e você e nós vamos pra um hotel. Nós vamos concentrar. Cama separada. Canastra. Cada um num quarto. Vamos ficar no quarto, eu numa cama de solteiro, tu na outra, conversando no celular. Vamos descer, tomar o lanche da noite, o café. Mesma coisa, estilo antes do jogo, pô. Falei pra ela isso aí. Quando você começou a namorar com a Tamara, tinha que idade? Cara, 16 anos. Era namoradinha em colégio. E aí você começou a conseguir levar ela junto dos clubes já que depois... Sempre. Graças a Deus, uma das coisas, eu nunca morei ela viajou sempre contigo, sempre então? Comigo. Sempre foi... Nunca morei... Mas o pai dela cheio de brabeza. Não, pior que o Quincas, a história é, né, quando... Ele era meu professor de escolinha, né? Sim. E eu sempre falava, pô, né, a filha do Quincas bonita, cara, pô, tal. E um dia que eu fui pedir... Ela fez um maior drama, né? Imagina, 16 anos, é menino, né? Eu vou trazer meu namorado aqui e tal. E fez um drama. E ele falou, pô, quem será que deve ser esse cara aí? Porque, né? De repente chega eu, filho do Valdir de Souza, né? Que era amigo de gandaia dele, praticamente. Ele falou, Marcelo, vai cagar, pô. Ó, a geladeira é ali, ó. O controle remoto da TV eu deixo aqui do ladinho. Eu falei, não, então eu tô em casa. Um sogrão desse. Primeiro ele se desarmou, né? Tirou a pistola primeiro falou, pá, tá de sacanagem. Eu pensando que havia fica tranquilo, você tá em casa. E eu sempre dei sorte, né? Que pros clubes onde foi, eu sempre falava, não, eu nunca... tem clube que não, às vezes não tem condição de pagar... Da casa do atleta, né? Mas eu nunca. Sempre... Sempre apartamento. Sempre apartamento. É que eu dei muita sorte porque eu peguei time grande já de cara, né? Tipo, Figueirense já deu apartamento, Atlético apartamento. E depois que eu comecei a pegar os times menores ali, aí eu já tinha um nome que eu falava, eu só vou se dar apartamento. Por falar em apartamento, eu quero que você fale sobre um apartamento beira-mar em Fortaleza. Essa tem história. Como é que foi essa experiência? A melhor moradia? Poxa vida. Não, pior que não. Foi em Volta Redonda. É mesmo? Volta Redonda. Na Volta Redonda os caras me deram casa com sauna, piscina, Caramba. Negócio subterrâneo. É que Volta Redonda era o primo rico, né? Do clássico, né, até hoje, né? Até hoje é. Então, nossa. E era, olha, Volta Redonda era os atacantes eu, Frontini, que já tinha jogado no Santos, aquele Josiel, que foi artilheiro no Paraná do Brasileirão. Clube, né? Isso, cabeludão. Todos 9. Lá eu jogava de 10, pô, porque daí eu só tinha atacante. Não deu pra fazer um contrato vitalício? Nossa, ali era coisa linda. Ali dava pra fazer. Alto, né? Tinha jogador, ele ganhou 80 mil. Isso aí. Até mais até. Até mais. Ali sempre pagou muito bem. Até hoje, né? Tem uns amigos que jogam ali. Tá louco. O Aleph Manga tava ganhando uma nota ali, né? Antes de ir pro Coxa. Mas Fortaleza foi uma experiência linda também, né? Sim. Linda, mas que eu desci a desejar. Porque existe, né? Acho que tem uns 3, 4 clubes ali na minha carreira que... Tu é contratado, tipo, Fortaleza. Quando eu desci no aeroporto de Fortaleza, tinha torcedor me esperando, pô. Tinha uns 30 torcedores com faixa. Foi a contratação, né? Foi a contratação, saiu no Globo Esporte do Rio de Janeiro, no Globoesporte.com, né? Marcelo Regis, ele tá chegando, né? Eu lembro E lá no Nordeste eles assistem muito futebol carioca, né? Isso, então... por isso que daí, né? E eu tinha naquele ano ali do Carioca, tinha feito gol em todos os grandes. Todos os grandes, né? Verdade. Então cheguei grandão, tinha feito gol no Flamengo do Ronaldinho, que deu uma repercussão enorme.
E quando eu cheguei lá até estranhei, né? Falei, pô, o presidente estava me esperando. E dele falou, ó, quando nós descer aqui, ali lá fora, a torcida tá toda ali já, né, com bandeira e tal, e batendo foto, e não se sente ídolo. Sim. E ali eu tava, né, fui com um salário muito bom, morando na frente da praia, só que é outro time também que eu não me adaptei. A gente não consegue, não né? Tem como explicar isso aí. Não, por isso que eu digo, muitas vezes eu até estava falando, eu acho muito injusto muitas vezes certo comentário, né, da imprensa, por que fulano de tal... Por que eu vou cornetar o Diego que tá ali, que ele tava... Tipo, eu escutei hoje o programa, ele falou, por que o Messi foi pro... Não tô entendendo, mas tipo, não é nós que tem que entender, é ele e a família dele, né? Pô. O cara não tem mais onde enfiar dinheiro, o cara quer desfrutar ainda dos pouco tempo de futebol, num lugar bom de morar, acho que é o melhor do mundo, os Estados Unidos hoje, onde ele pode... E outra, conhecer uma cultura, uma diferente. Realidade, né? Claro. Se ele fosse para a Arábia, ele ia ganhar bem mais. Mas lá na Arábia ele não ia ter onde ir, meu filho. A verdade é essa, né? Porque lá tu tem que sair coberto, tu não tem uma discoteca para tu ir, um cinema. Lá é totalmente diferente. Então, daí isso aconteceu no Fortaleza, né? A gente não sabe explicar. A gente conversa, né? Sim. Principalmente com os mais íntimos ali, jogadores. A gente conversando, pá, e o cara comendo a bola ali, eu falava, ô Walter, deixa eu falar, quanto tu tá ganhando? O cara falava o salário dele, eu falei, putz, lá embaixo. E eu ganhando lá em cima e eu tropeçando na bola, velho. Não tinha jeito de jogar bem. Até comecei bem, né? Porque no início tudo é muito bom e tal. Tinha ido numa concessionária, comprado meu carro e tal pra mim ficar lá, tava grandão e tal, Tamara, beira-mar. Lá o clima é muito bom, né? Verão o ano todo, coisa linda. Mas deu uns... 5 horas da manhã, um sol rachando já. Verdade. 10 horas da noite o pessoal tá na praia, 30 graus. Sim. Mas eu não me adaptando, e o treinador não me tirava, velho. E ele me colocava. Era o Vica, o nome do treinador. Quem tinha me levado era o Nedo Xavier, mas daí o Nedo já tinha caído e era o Vica que tinha assumido. E outra, lá o treino é 2.000 pessoas. Não todo treino, mas treino antes de um clássico, dá 2.000, 3.000 pessoas e bandeirão. Às vezes eles não fazem, né, no Corinthians, que eles vão abrir o treino lá pra galera e tal. Lá eles fazem direto. Então é uma cobrança muito grande. O é fanático. O povo é doente. Lá é time grande, né? Lá é massa. Castelão lotado. E eu nada, e não ia, e não sobrava bola, e tu corria, e tu pensa, e não, agora eu só vou fazer o simples, e nem o simples vai. A perna pesa, não deu certo. E eu lembro que eu pegava, nos últimos jogos, eu pegava na bola o estádio inteiro. Cara, era tipo 50.000 pessoas, vamos supor. E eu falava, nossa, velho, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa? E agora eu seguro a bola, mostro que eu tenho personalidade, eu não tô nem aí pras vaias, eu, né, toco de primeira e tiro, então é uma loucura, né? Sim. E eu lembro que a Tamara tava, até a Tamara tava me vaiando naquela época lá, eu acho, porque ela tava no estádio, ela já tava lá. Você não tem como saber se ela não tava. Não dava pra saber. E aí eu lembro que num jogo, no intervalo, que foi onde a torcida já estava vaiando demais. Daí eu falei pro professor, chamei ele, cara, eu acho que isso aí, hoje eu falo, pá, cara, não devia ter feito isso, porque é uma covardia. Mas eu dei meio no fio, eu falo, não, foi transparente. Eu cheguei pro treinador e falou, professor, pode me tirar. Não vai, não tá indo, o senhor tá me dando essa moral, esse voto de confiança, eu agradeço, mas tu tá apertando o leite da tecla da vaca que não tá vindo mais, não tá vindo, não, né? Tá sendo ruim pra mim. A bola tava chegando em você? Tava nada, não tava. Mas e não tinha gente boicotando você, será? Não, o pior é que não. Mas sabe quando tu não se sente bem é igual o Atlético, não se sentia bem no... E daí muitas vezes os caras sabiam quanto tu ganha, que geralmente sabe, daí pô, tá ganhando mais que eu e não tá jogando. Sim. Chegou aqui, já comprou um carro novo. Muitas vezes essas coisinhas que acontecem no clube. E eu tinha quase 2 anos de contrato, eu lembro até hoje, depois desse jogo, eu falei que, professor, pode me tirar, me tira porque tá difícil o negócio, tô prejudicando o clube, tô prejudicando o senhor, pode me tirar. E ele me tirou, e daí na segunda-feira, cara, tu acorda de manhã para treinar, né, 1 hora até chegar no CT, eu falei, cara, hoje eu acho que eu vou pedir para ir embora. Mas daí eu falei, não, vou falar com a Tamara primeiro. Não que a opinião dela fosse mudar, né? É uma decisão que é importante compartilhar, né? Isso. Mas daí eu falei, Tamara, o negócio é o seguinte. Falei de meio dia. Fui treinar e voltei e falei, Tamara, eu acho que não dá mais, eu não tô me sentindo bem. Tá sendo um saco para mim, né?
E outra, todo dia a imprensa, 10 da imprensa te enchendo o saco. Eu acho que não dá mais para mim. Ela falou, não, tu tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira. Olha onde nós estamos morando. Olha o salário que se ganha. Abre a janela ali pra você ver. Abre a janela. Tu tem quase 2 anos de contrato. Olha o carro que tu tá. Olha o valor que tu tá ganhando. Olha a vida que nós estamos ganhando. Daí tu vai pra onde? Quer voltar lá pra Beltrão e fazer o quê? E eu falei, verdade. Então beleza, desculpa e tal. E eu tentei. Fiquei, eu acho que mais uns 2 meses ainda. Só que daí eu lembro que eu comecei a sentir meu joelho. Deu uma tendinite no meu joelho, daí eu comecei a tratar. E eu lembro até hoje, daí por isso que eu falo, né? Fui muito transparente com o Marco Antônio, eu acho que era o dirigente naquela época lá. E falei, velho, eu acho que, né, vamos sentar. Ele me chamou e falou, Marcelo, pô, tu não tá se sentindo bem, né, cara? Tu tá sem clima, eu vejo tu triste e tal. Tu não quer fazer um acerto com o clube? Tu tem 2 anos de contrato, a gente paga 1 ano aí e tu segue tua vida. Aí eu falei, cara, eu já pensei, né, 1 ano, eu vou acertar daqui um mês, eu acerto com outro clube. Sim. E vou continuar recebendo 1 ano ainda. Eu falei, cara, é uma boa, mas vocês vão me pagar isso aí, né? Porque daí ele falou, o certo, né, não era mesmo, o certo era botar cheque aí, porque a gente sabe que é normal, mas pode confiar que nós vamos ser ponta firme, porque tu tá sendo ponta firme com nós, tá abrindo teu coração também, falando que não tá legal e tal. E acabou que daí, depois ali de 15 dias, eu rescindi, né, com eles. Eu tive que convencer a Tamara primeiro. Falei, ó, vamos rescindir, bem tranquilo. Mas eu tenho mais 1 ano. E eu te prometo, a gente vai ficar recebendo aqui e nós vamos embora daqui 1 mês. Daí vamos ficar só passeando. Curtindo. Só passeando. Legal. Então eu vou pedir eu vou pagar o aluguel aqui, né, pro clube do apartamento pra gente não devolver e vamos ficar 1 mês passeando. Daí depois nós vamos pro frio lá de Beltrão lá. A gente muitas vezes tu pensa e fala, né, cara, igual tu falou, se eu tivesse ficado, porque é o que o Luan tá fazendo no Corinthians. Não abre o Marinho não abre tá mão. No Flamengo. O Kaká fez isso no Real Madrid. Tá pingando no meu bolso, eu 800 mil no caso. Quero cumprir o meu contrato e não abro mão. Mas são coisas que muitas vezes valem, né, tua transparência e tu não se queimar, né? Tipo, com o diretor, tem amigos que eu fiz lá hoje que tô querendo ir em Fortaleza e não, vem pra cá que nós vamos arrumar hotel, apartamento para você. Então por isso que eu falo, muitas vezes tem coisas que o dinheiro, né, não compra e Sim. Vale mais tu ter a tua consciência tranquila. Isso é verdade. Vamos pular pro fim da tua carreira então? Bora. Mas antes do fim da tua carreira, eu quero que você fale sobre o gol que você fez do acesso, né? O Marcelo Regis então fez o gol do acesso do Clube Esportivo União. Até eu estou puxando aqui a reportagem do Jornal de Beltrão. Depois de 20 quantos anos? Foi em 2019, né? Dia 7 de julho de 2019. Esse acesso, o Prudentópolis estava vencendo o União na Unilab. 1-0. Né? 1-0. E aí com o empate conseguiu a classificação para a final, né? E foi o teu gol, né? Um gol de pênalti, uma pressão danada. E depois do gol, aquela comemoração, aquele desabafo, né? Como é que foi isso? Cara, uma que é muito difícil, porque quando eu voltei para o União, falei para minha família, não quero mais jogar, não quero mais viajar, quero voltar e quero jogar 1 ano no União. Todo mundo, não. União, não. Minha mãe, o meu irmão, falou, Marcelo, pô, isso tu ir mal, cara, né? Tu já vem... tu já tá com teus 39 anos, 38 anos, não lembro. Se tu ir mal, o povo aqui vai te vaiar, vai te comprar por essa última imagem que tu vai deixar. Aí pensei bem e falei, não, eu vou ser, vamos dizer assim, cunhudo mesmo, vou me dedicar esse ano e vou dar vida. Vou para subir o time para ser artilheiro. Vou vir para ser artilheiro. Daí todo mundo falou, se tu não for, saiba que tu vai... penar, né? Porque os caras vão te cornetar muito. E eu sei que o povo corneta mesmo. Vocês sabem, no futebol aí, se tu não tá prestando, Sim. E daí tu se queimar na tua cidade, é ruim, é difícil. E ainda tinha... E daí quando eu falei com o pessoal... E daí tu sabe isso aí, tu sabe que tem disso. E daí quando eu falei que queria vir pros diretores, uns, não, Marcelo já tá velho, não, Marcelo, pô, ele é filho do Valdir, já emenda com o Beltrão... Acho que não é legal. Mas torceu o nariz. Isso. Mas deu o Rômulo, Sim. Tomou a frente, né? E falou não, né? Forçou. Não que o Rômulo tinha... Sim, Mas botou em pauta, né? Claro. Pô, tá louco, ele é um baita de um cara, né? Vai ser uma atração a mais para Beltrão e tal. Uhum. E voltei. Cara, e comecei a fazer um atrás do outro, né? O primeiro ano foi uma
uma foi lindeza. Lindo, né? Foi artilheiro da segunda divisão com 9 gols. Isso, né? E foi maravilhoso para mim. E só que esse gol do acesso é covardia, né? Porque a semana inteira o João Muniz falando para mim, ó, treina pênalti que vai dar pênalti no jogo. Eu falei, João, vira essa boca pra lá, meu irmão. Não tem nada de pênalti. Vamos ganhar de 2-3-0, coisa linda. Bola de escanteio, falta. Agora, pênalti não. E nós saímos perdendo esse jogo. Acho que 32, 37 do segundo tempo me dá pênalti. Quando deu pênalti, eu falei, caraca, velho. Tu pediu pra bater ou não? Que merda. Todo mundo já sabia. Eu já tinha batido 3, né? 2 ou 3, eu não lembro. Acho que 2, que eu fiz 3. Eu já tinha batido 2. Então era dono do time praticamente. Todo mundo já sabia que eu ia bater. Mas e também não é qualquer um pra bater um pênalti disso aí, né? Isso. Marcos? Tanto é que, né? A bola ficou paradinha lá, ninguém nem pegou. Quando deu o pênalti, eu falei, caraca, velho. Sabe o que eu pensei? E se eu tava bem na frente do banco do Prudentópolis ali. Eu olhei assim, lotadinho, anilado. Eu falei, e se eu perder esse pênalti, cara? Ou nós perdemos o jogo, né? Já era. Não classificava pra nós final. Não demos um chute no gol, pra você ter uma ideia. Eu falei, se eu não fazer esse gol de pênalti, nós não sobe e eu posso morar em Pato Branco. Tu tá morto. Se tu perder esse pênalti, tu tá morto. Aí você bateu do teu jeito, você bateu de um jeito diferente para evitar o máximo de errar. Pra piorar, o Rudy, que era o goleiro, que agora ele até foi preparador de goleiro aqui do Beltrão, ele já tava no fim da carreira, eu já tinha batido 3 pênaltis nele. E os 3 no mesmo canto, que é o meu canto de confiança. E eu falei, agora, como é que eu vou bater pênalti no Rudy? Vou bater aonde? Se ele sabe que eu vou bater cruzado? Vou soltar o pé no meio, vou mudar o canto, mas vai que eu bata mal. Tudo isso passou na minha cabeça, porque os caras ficaram reclamando, ficou uns 3 minutos ali e eu parado, cara, nem peguei a bola. Falei, meu Deus, cara, não posso perder esse pênalti. Aí eu lembro até hoje, por isso que eu acho que a gente até envolve religião e a nossa espiritualidade, né? E eu falava, Senhor, pô, eu não posso perder esse pênalti. Aí na hora veio assim, ó, se vira, meu filho, o negócio é contigo, tu tá com saúde, aí o goleiro também tá rezando lá, meu irmão, se você bater mal ele vai pegar, se vira porque é você e ele, é a lei da semeadura, plantou, tu vai colher, tu trabalhou, tu não tem o teu canto, então tu vai na tua confiança, porque se tu bater mal, o goleirão vai pegar, e eu conhecia, amigão do Rudy, pô, rapaz do céu, uma pressão na minha vida, é o gol mais marcante. Gol no Rogério Ceni, gol no Vitor, do Atlético Mineiro, Fábio Cruzeiro. Tem um gol, esse é o gol mais importante na minha vida. Porque eu sabia que se eu perdesse, eu tava... E bateu que jeito? Bati cruzado. Do mesmo jeito que eu treinei, sempre bati. O pênalti não foi ou não? Ele saiu 1 ano antes, só que ele era pequeno. Eu vi 1000 vezes esse pênalti. Quando eu fui bater, quando eu tô no último passo da bola, ele já tá aqui, ó. Caindo no canto cruzado. Mas foi o pênalti mais bem batido que eu bati na minha vida, tu acredita? Deu do ladinho da trave, Ali pode botar 2 que não pega. Aí aquela foto que eu mostrei pro seu extravaso, né? De muitas vezes, né? A gente ter a desconfiança, pô, será o Marcelo não vai ajudar e tal, e a gente conseguir subir. Tremendo, histórico, com certeza. Que legal. Um gol mais importante da tua carreira, então, em casa, né? Em casa, perante torcida, família inteira. Acho que tinha uns 100 familiar naquele dia ali. No último ano, né? No último ano. E ainda acabei prorrogando, né? Não, o último ano não, né? Ele fez Mas ele veio... Pra mim, sim. Seria o último ano. Pra mim, sim. Tipo, se eu parasse ali, ia ser a história mais linda do mundo. Sim. Não que depois não tenha sido, só que daí foi mais sofrida, É que a primeira divisão a bola não chegava em você, né? Era difícil, né? Primeira divisão. E daí eu logo machuquei, né? Acho que na terceira rodada eu quebrei a costela ali. Ali já foi daí... Ali foi teimosia minha que... Mas foi marcante. Esse gol foi 2019. Aí 2020 jogou a primeira divisão, né? Isso. Que caiu. Aí 2021 teve também o acesso, né? Que você fez um gol que classificou para a segunda fase, para semifinal, né? Para semifinal, para o jogo do acesso. Só que aí você tava vindo de lesão, acho que era, Eu né? nem, na verdade, é muito... Eu arrisco dizer que tu tava até sem chuteira no banco ali. Para fechar, se tu pedir um dia pro Dr. Clair, ele vai te contar essa história, o Clairzinho, né? Sim. Que ele tava de doutor ali. E eu, no primeiro jogo dessa segunda divisão, eu lesionei. Né? Já lesionei e eu chamei o seu Ivo e o Rafael Andrade, treinador, lá no meio depois do jogo. Sim. Falei, ó, eu não dá mais pra mim, né? Eu já lesionei no primeiro jogo aqui, agora eles falaram, não, tu vai ficar.
Tu vai ficar tratando, tu vai ficar fazendo o que tu quer, mas tu vai ficar no grupo. Até o final tu vai ficar no grupo. Eu falei, mas não sei se vai ser, né, válido, porque... E fiquei, tratei a lesão, voltava num jogo, sentia de novo, não estava treinando direito. E nesse jogo, que era contra o, se eu não me engano, Andraus aqui, não vou lembrar, tava 0-0 o jogo, e eu de tênis... Né? Que eu nem ia pro banco, o Rafael falou, eu quero que tu vá pro banco para tu motivar a galera, porque a tua palavra, os meninos olham você e o olho dele brilha, e a gente quer que tu esteja no grupo. E eu falei, não, eu vou, mas né, tava de tênis, tava fardadinho e de tênis no pé, a chuteira tava no banco e tudo, mas eu nem pensei que ia entrar. E de repente aquele jogo se desenrola e não vai para frente, e 0-0, e 0-0, 35 do segundo tempo, o Rafael olhando assim, eu nem aquecendo tava. Ele falou, Marcelo, não quer entrar no jogo? Bora. Eu falei, mano, professor, 35 minutos, não tem o que vai fazer, eu vou fazer o que ali? Mas eu entro, se eu quer que eu entre, eu entro. Não, paradinho, de bico a bico. Aí me entro. Tu tava nesse jogo, tem até teu comentário. Primeira bola, eu entrei, fui direto pro escanteio, o Vandinho cobra, né? Cabeçada, pá. Ganhamos de 1-0, classificou o time para a semifinal. Você tem razão, foi o Andraus mesmo. Até Andraus, a reportagem do Jornal do Beltrão diz assim, ó, predestinado, Marcelo Regis vai a campo machucado e alcança a consagração no União. E foi a vaga também, porque subia os dois, né? Não, foi para semifinal. Foi para semi. Daí no outro jogo, que era contra o Pucarana, a gente perdeu lá e ganhou aqui e subiu. Só que daí tive a fatalidade de quebrar o rosto, né? Sim. 3 fraturas. Ah, não, o teu final foi traumático ali, né? Os um dois ano quebrou... Quebrou costela. Cara, eu vou te falar. Aí no ano seguinte perfurou o pulmão. Eu vou te falar. Essa de sofreu na carreira. Nunca sofri com lesão na carreira. Essa de perfurar pulmão, achei que realmente eu ia morrer, cara. Eu fui visitar ele no hospital, rapaz. Achei que realmente eu ia morrer, porque tu ter dor é uma coisa. Agora, tu ter dor e tu sentir falta de ar, porque o pulmão estava perfurado, eu não sabia. Sim. Então tu puxa... Cara, é angustiante. E eu lembro que eu tava muito mal um dia, né, em casa. É uma história engraçada de contar do Carlão, né? O camisa 10 ali, do Carlão Zanetti. Eu mal em casa, ele falou, Marcelo, bah, que pena, né, cara? Olha só, você agora que fez tua casa, piscina, tá estabilizado. Cara, tu vai morrer, cara, e vai deixar a Tamara com tudo isso aí. Você é um corneteiro. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio, eu vou agora pro Adolfo ali da farmácia, cara. Vou me entupir de remédio, mas quero ver eu partir. Hoje eu não vou partir. Depois dessa dura que tu me deu aí, mas não quero nem a pau. É uma brincadeira que a gente usa, mas vou te falar, o final de carreira, mas ficou bonito até por isso, né? Guerreiro, sempre lutando. O treinador na época, o Agenor, né? Ele até falou que o Marcelo Regis merecia um troféu, merecia uma estátua pelo então que se entregou, né? São essas recordações aí que a gente acaba superando a dor, né? Eu até falei, esse dia a Tamara falou, pô, teu nariz, tu operou e tudo, né? Porque são 3 fraturas que eu tive. Foi bem feia essa fratura também. E ela falou, teu nariz tá entortando de novo. Aí eu falei, pô, me corneteando, né? Falei, não, mas ô filha, deixa eu te falar, eu tenho que pagar um preço, pro teu nome tá na história. É isso aí. Deixa o nariz torto, mas pelo menos nós tá lá. Nós vamos morrer e vamos deixar o nosso nome aí para, graças a Deus, ser lembrado. Que legal, Marcelo. Olha, 1 hora foi pouco, né? Tá provado que tem muito mais história. Vamos ter que marcar um outro episódio aí para. Vamos marcar com a carninha, daí vai mais, daí vai contar. Só para fechar, o que você está fazendo hoje? Cara, pendurou a chuteira, tá fazendo o que hoje? Pendurei de fato, né? Porque tá lá pendurada a última chuteira lá em casa, na churrasqueira, lá penduradinha. Mas não empresta pro Carlão. Não empresta pro Carlão. Até porque o pé dele parece um pé de jaca, parece um elefante. Vai me arregaçar a chuteira. E tô cuidando dos negocinhos que a gente tem e já faz uns 4 ou 5 anos que resolvi abrir como eu tenho muito contato, né? De roupa, chuteira. Não quis abrir uma loja física ainda. Tô só com a loja virtual já faz 5 anos e, cara, vou ser sincero, como a gente tem muita amizade, a gente é correto, transparente no que faz, graças a Deus não venço, né? Tô até pensando em realmente ter que expandir, porque a gente pega produto importado e tanto é que tava até agora na correria e a gente tá, né, trabalhando com artigo esportivo, tênis e a gente conhece muito, né, quando a gente é do meio do futebol, então mando chuteira para todo quanto é lado, tênis, bolsa feminina, e eu sempre fui um cara que gostei demais disso, né? Qual o contato? MR9 Fashion. Ficou MR9, né? E a gente tá só com a loja no Instagram, mas graças a Deus estamos quietinho,
e o mais importante, cuidando da família, cuidando da nossa saúde mental e procurando ajudar aí quem precisa. Que legal, que legal. Parabéns pela tua carreira, parabéns pela tua história e que tem muito sucesso na MR9 Fashion, né? E que precisar de nós, estamos sempre à disposição aí. Eu que agradeço, meus grandes amigos, né? Que a gente tá sempre aí, daqui um dia a gente já tá em outra conversa, de novo, em outra resenha. Agradecer o respeito, né, que eu sempre tive de vocês. Eu acho que até esse dia eu tava comentando com um cara que falou, não, mas os caras gostam demais de você. Eu falei, verdade, velho. Acho que os caras gostam até, né, nem merecia gostar tanto de mim assim, porque eu sempre me coloco como jogador. Você sempre foi o mesmo, Marcelo. Sim. Isso aí. Fez gol lá com o Rogério Ceni, que é meu time coração. Logo, horas depois, estava me respondendo já, em entrevista e tudo. Então, assim... Você sempre foi o mesmo, isso aí é a tua essência, né? E agradeço o carinho, né? O respeito que vocês sempre tiveram por mim. E saiba que é recíproco também. Legal. Muito feliz, né? Você, eu te vi crescer também, batendo foto, né? Humildezinho, fazendo reportagem. E hoje consegui tudo que já conseguiu. Você esse dia completou quantos anos de carreira mesmo? Não começa a somar, senão o Ademir vai ficar complexado. Já, né? Vai precisar um programa, hein? Mas a gente fica feliz, né, de ver o sucesso dos companheiros também. E é igual eu falo, não adianta. Tu plantou manga, vai colher manga. Tu plantou o que é correto, por mais que seja sofrido, seja mais demorado, tu vai colher coisa boa ali na frente. Detalhe, você fez gol do acesso do União depois de não sei quantos anos, 30 anos, né? Adormecendo, lá voltou e você fez o gol do acesso. E a melhor campanha da história do futebol profissional do Beltrão como presidente foi seu pai que conseguiu. É verdade. Isso ele fala direto, né? Não, 2005. Isso ele fala direto. Isso eu tenho orgulho porque também daí eu acompanhava, né? Eu era era um timão, Cláudio Freitas, Guti, Teuvir, eu lembro de todo mundo. Então era um fã do Francisco Beltrão, né, na época. Como me tornei fã também do União e feliz de ter participado dos dois, né? Show de bola. Feliz demais. Valeu, Marcelo. Tamo junto, meus queridos. Um beijo para você que acompanhou e abraço. Valeu, Ademir. Um abraço a todos. Marcelo, que Deus te acompanhe sempre. Show. Obrigado, Ademir. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast Histórias aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Lembre de se inscrever no canal da Ação TV no YouTube. Ativa o sininho, aí você vai receber sempre as notificações. Valeu, até mais.